Bom, olá a todos, sejam todos bem-vindos. Esse vai ser um evento do Engenheirando com parceria com o Learning Center. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância do inglês no mercado de trabalho. A Adriana vai começar uma introduçãozinha e depois teremos um convidado especial. E algumas informações básicas que vocês precisam saber é que por volta do final do evento, uns 10 minutinhos antes, eu vou mandar no chat a lista de presença para vocês poderem receber o certificado no final. Bom, sejam todos bem-vindos e pode começar, Adriana. Muito obrigada, boa tarde, como vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo jóia? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Adri. Boa tarde, olá, David. Eu vejo algumas carinhas conhecidas. Deixa eu virar a página para dar uma olhadinha nos demais. Sejam muito, muito bem-vindos. Olá, Gabi, Ana Flávia. Bom, deixa eu me apresentar, não é? Eu estou representando o Learning Center. Oi, boa tarde. Eu estou representando o Learning Center da Universidade São Judas Tadeu. Meu nome é Adriana e eu estou no último semestre de Letras, licenciatura em Inglês e Português. Mas eu já sou graduada em tradutor e intérprete pela universidade também, a Universidade São Judas Tadeu, e também sou pós-graduada pela Universidade São Judas Tadeu em língua inglesa. E também sou pós-graduada em administração de empresas pela PUC. Então, eu fiquei assim muito, muito feliz quando a professora Cíntia, que é a nossa coordenadora lá do departamento, me perguntou se eu poderia conduzir a palestra de hoje. Então, o Lani preparou assim esse conteúdo com muito carinho para vocês, espero que seja útil, não é? E eu queria dizer também que a nossa proposta aqui, ela é interativa, tudo bem? Assim, eu gostaria realmente que vocês pudessem participar na medida do possível, tá? Conforme nós formos caminhando nos assuntos que eu trouxe para a gente conversar. E depois da minha fala, nós vamos interagir com o Edson Toguchi, que já está presente aqui na nossa sala, que é ex-aluno da Universidade São Judas Tadeu, e atualmente ele é vice-presidente técnico da ESE Seguros. Então, ele aceitou o convite que nós fizemos e ficamos muito felizes, então ele veio hoje contribuir com a experiência, né, de carreira, com a experiência com a língua inglesa, né, da melhor forma possível para todos nós. Tá bom? Então, antes de eu começar a compartilhar o material que eu trouxe, eu gostaria de conhecê-los um pouquinho melhor. Né? Então, assim, eu vou fazer uma pergunta e vocês fiquem à vontade para abrir o microfone e expor as suas ideias, tá bom? Eu gostaria de saber o seguinte, nós estamos com 51 participantes, não é? Então, eu gostaria de saber de vocês quem é aqui que está trabalhando atualmente. Pode levantar a mãozinha também, ou responder no chat. Dois. Muito bem. Bacana, muito obrigada. Porque isso me dá um direcionamento nas colocações que eu farei, tá bom? Em contrapartida, nós também temos aqui no nosso público hoje a galera que não está trabalhando, ou porque realmente está no começo
da sua vida acadêmica, não é? Na universidade, ou porque ainda está atrás de estágio, que é necessário. Isso, Fábio, trabalhar assim, de forma geral, não quer dizer que está trabalhando na área na qual você está estudando, certo? Trabalhar de uma forma geral. Isso. Ah, legal. Que assim, isso me dá um direcionamento nas questões que eu vou trazer para a gente refletir, né? Então, o que acontece? O que eu gostaria que vocês tivessem em mente enquanto nós formos conversando? Que existem dois mundos. Então, é o mundo da galera que está no mercado de trabalho, independente qual é o trabalho, qual é a função, qual é o posicionamento dentro da empresa, qual é o ramo, tá? Está trabalhando. E tem a galera que não está trabalhando, ou por estar desempregado, certo? Ou por nunca ter trabalhado, né, numa empresa, em algo mais formal, certo? Ou porque realmente o seu momento de vida é o momento acadêmico, eu vou estudar, me propus a isso, certo? E estou procurando e não encontrei. Então, nós temos, assim, várias perspectivas, certo? Diversas. E aqui no grupo, eu sei que tem uma galera que é do pessoal de letras. Eu gostaria que vocês colocassem no chat, para mim, quais são os cursos que estão presentes aqui hoje. Por exemplo, engenharia. Engenharia eu sei que tem, né? Engenharia, letras, enfim, só para eu poder me situar. Letras, engenharia civil, puxa vida, nossa, que lindo, pedagogia. História, relações internacionais, biomédica, veterinária, nossa, gente, sensacional. Que enriquecedor vai ser o nosso momento hoje. Contábeis, letras, engenharia tá puxando a fila, direito, engenharia mecânica. Legal, bacana. Muito bom. Primeiro semestre de história, bacana, muito bom. Muito obrigada por compartilhar a informação. Então, vamos lá, vamos pensar no seguinte. O que vocês acham que deveria ser um perfil ideal de um candidato para uma vaga de trabalho? Existe esse perfil? O que você acha que uma pessoa que está procurando uma colocação no mercado de trabalho, ou uma recolocação, ou até mesmo um estágio, nunca trabalhei, estou procurando estágio para poder me formar, não é? Então, como que seria esse perfil? O que vocês imaginam? Pode abrir o microfone, tá bom? Pode ficar à vontade. Como é que seria esse perfil? Qual é o currículo que essa pessoa deveria ter? Proatividade, o que mais? O Ronilson colaborou com a proatividade. Tem que ser uma pessoa proativa, o que mais? O que vocês acham que o mercado de trabalho como um todo, de uma forma geral, espera de você que precisa arrumar um trabalho? Criatividade, inglês, formação, resolução de problemas, comunicação, ser criativo, controle emocional. Depende do que a empresa estiver procurando, isso é um excelente comentário. Liderança, soft skills, muito bem, Júlia. Didática. Alguém abriu o microfone que queria falar? Resiliência, quem não, né? Educação em primeiro lugar, que bacana. Alguém no microfone quer colaborar? O que vocês acham que é o perfil ideal? Inteligência emocional. Muito bom, gente. Conhecimento de língua estrangeira. Muito bom. É isso. Então, agora, nós já nos alinhamos. É
tudo isso que vocês mencionaram e um pouquinho mais. Oi, Adri, como assim? Já não é um monte de coisa, né, que a gente precisa se preparar antes mesmo de ter experiência, não é? Eu vi que ninguém ali comentou, né? Precisa ter experiência. Como que eu vou ter experiência se nenhuma empresa me deu a oportunidade ainda de iniciar no mercado de trabalho, não é mesmo? Pois é. Como é que eu posso ser visto ou ser aceito ou ser assim valorizado se no meu currículo não existe a dita cuja da experiência, certo? E que é muito solicitado, extremamente solicitado, é injusto, certo? Haver essa cobrança, de certa forma, exacerbada das empresas, quando elas esperam que esse candidato já tenha uma experiência dentro daquele ramo de negócios, daquele business, daquele nicho, certo? Então, eu vou começar o meu compartilhamento, aí a partir desse momento, se vocês quiserem fazer alguma colocação a respeito de alguma coisa que vocês tenham lido na minha apresentação, fiquem à vontade para abrir o microfone e fazer a sua contribuição. Ou pelo chat, porque aí o pessoal, por favor, me apoiem, porque eu vou expandir a apresentação e aí provavelmente eu não vou conseguir acompanhar o chat, tá bom? Então, assim, a ideia é realmente trazê-los para uma reflexão, certo? Será que existe o ideal de candidato? Tanto para um trabalho quanto para um estágio? O que será que eu, aluno da Universidade São Judas Tadeu, não importa em que semestre você esteja, não importa qual é o curso que você está fazendo neste momento, o que será que eu preciso ter, o que será que eu preciso desenvolver para poder ser alguém competitivo dentro desse mercado de trabalho, plausível de ser aceito numa posição dentro da empresa ou numa escola, certo? Porque eu sei que aqui temos futuros professores, temos a galera de pedagogia, certo? Que é dedicada aos primeiros anos do ensino básico, o pessoal de letras, o pessoal de história, enfim, todo mundo que se dedica a licenciaturas, não é? Se tornarão professores, se é que já não atuam como tal. Então, o que nós vamos falar hoje aqui, gente, é de ser humano, certo? Eu vou compartilhar a minha tela. Ai, Deus me ajude nesse compartilhamento. Só eu sei. Vocês estão vendo a minha telinha? Sim, Adri. Ai, muito obrigada. Positivo. Muito obrigada. Bom, Business English. Como assim? Como assim, Adri? Você trouxe Business English, mas você disse que a gente vai falar de gente? Oi? Será que a gente tem como fazer essa relação? Oi, desculpa? Alguém falou alguma coisa? Não? Bom, então vamos lá. O que será que tem a ver isso, né? Será que existe uma idade apropriada para a gente começar a trabalhar? Será que existe uma idade apropriada para a gente começar a fazer um curso de idiomas, mais especificamente de inglês? Será que eu não estou muito velho, não estou muito velha para começar a aprender inglês? Nossa, meu inglês é macarrônico. Será que é o suficiente para começar, para conseguir um bom trabalho, uma boa colocação no mercado? Será que todo mundo pede inglês? Vamos descobrir. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse início de filme. É um filme, não sei se vocês já assistiram esse filme, eu super recomendo, é uma graça de filme, tá? E é claro que se
A partir de hoje, nós vamos fazer um combinado. Eu sei que a grande maioria de vocês não me conhece como professora de inglês, mas eu sou uma professora de inglês e os meus alunos que estão presentes aqui sabem algo que eu sempre falo para eles. Então, se você quer desenvolver uma habilidade e essa habilidade está relacionada a idioma, principalmente a língua inglesa, não existe uma mágica, né? Não existe um milagre, você precisa se expor a esse idioma. Então, não adianta assistir filme dublado, nada disso, certo? Então, vamos fazer um combinado que, a partir de hoje, tudo e qualquer coisa que vocês forem acessar em inglês, seja no áudio original, certo? Façam isso, é importante, não é besteira, não é uma bobagem, façam isso. Não subestimem a sua capacidade cognitiva em relação à aprendizagem de idiomas estrangeiros, tudo bem? E criem o hábito da leitura no idioma. E quando eu falo hábito, não é assim, vou pegar um livro então e vou ler, mas meu inglês é tão básico. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de perfil de estudante, tá? Porque uma vez estudante, é estudante para sempre, minha gente. Ou vocês acham que quem se forma, por exemplo, na área da saúde, veterinária, por exemplo, ou na área de medicina, certo? Clínica geral, etc. Ou vocês acham que esses profissionais, eles param de estudar? Se eles pararem de estudar, o que vai acontecer? Não é? Então, fica para reflexão. Enquanto estivermos aqui, nós precisamos estudar, certo? Estamos na chuva para a gente se molhar. E não é diferente com o idioma, certo? Eu não tenho tempo, tudo bem, mas se exponha ao idioma, porque todos os dias a gente dá um jeitinho de dar uma olhadinha no Facebook, no Twitter, não é? No Instagram, no e-mail, não é assim? A gente dá essas olhadinhas. Então, nesses momentos, criem o hábito de acessar sites, páginas de notícias na língua inglesa. Nem que seja para ler somente o título daquela notícia. Criem esse hábito. E vocês verão que, no final de um determinado período, como vocês estarão diferentes, a sua relação com o idioma inglês estará bem diferente. Tá bom? Bom, então vamos assistir esse trechinho desse filme super bacana. Eu recomendo que vocês assistam, que se chama Um Senhor Estagiário, mas em inglês se chama The Intern, né? The Intern. Intern é estagiário em inglês. Vamos lá. O áudio, não sei se é só eu. Então, peraí. Vou aumentar, tá? Aí vocês me falem se melhorou. Vai precisar parar a apresentação e vai precisar habilitar antes de começar ela. Ai, jura? Isso, tem uma opção assim, quando você compartilha a tela. Tem uma opção de compartilhar o áudio também. Isso, tá. Seleciona, flega para você compartilhar o áudio. Então, peraí. Eu vou parar de compartilhar. Share sound. Isso estúpido, tinha lá para compartilhar. Eu não ri não, hein, Gabriela? Você não ri não, que eu tô vendo você rindo, tá? Você não ri de mim, não. Vamos ver se agora vai dar certo, gente. Cruze os dedos. E os meus alunos não deem risada de mim, tá? Porque o pessoal sabe que eu sofro nessas coisas, tudo bem? Travou, gente. Agora foi. Vamos ver se deu certo?
Adoro a ideia de ter um lugar para ir todo dia. Quero a conexão, a animação, quero ser desafiado. Li uma vez que os músicos não se aposentam. Eles param quando não há mais música neles. Bom, eu ainda tenho música em mim. Eu tenho plena certeza disso. Muito fofo. Gente, esse ator, o Robert De Niro, ele está representando a idade que ele realmente tem, que é 70 anos, certo? Então, as coisas que ele disse ele está gravando um vídeo, certo? Porque ele está se candidatando a uma vaga de estágio, de intern. Então, tudo que ele disse, será que é realmente questões, assim, características que as empresas esperam de um estagiário? O que vocês acham? Ele disse, proativo, sou bom em resolver conflitos, né? O que seria isso? Sou bom em resolver conflitos? Com licença, aqui é o Fábio que fala do segundo semestre de letras, né? E na parte que ele diz que ele é bom em resolver conflitos, penso eu que ele está se referindo ao caso de haver algum problema na área de trabalho em que ele possa dar uma solução a isso, seja de uma forma indireta ou direta, mas que ele seja o autor, né, que vá resolver certa situação, né, certos enigmas, digamos assim, na área de trabalho, né, ele vai apresentar uma solução para isso. Né? Muito bom, Fábio, muito obrigada. Imagina. É isso mesmo, gente. Então, é assim, olha só, ele com 70 anos de idade, ele já tem uma vasta experiência, não é mesmo? Uma vasta experiência. Mas, mesmo assim, ele estava gravando um vídeo falando de quem? Dele mesmo. Das experiências e de como ele é dentro do local de trabalho. Vamos fazer uma paradinha neste aspecto, segura. Antes da gente se preparar para o trabalho, ou para uma recolocação, ou para uma vaga de estágio, ou até mesmo para quem já está trabalhando, isso é muito importante salientar, por isso que eu perguntei se dentro do nosso público aqui hoje, se existiam pessoas que já estão trabalhando, independente do setor, do nicho, tá? Porque o que nós vamos conversar hoje serve para todos, certo? Então, antes da gente pensar no indivíduo, no candidato, esse candidato que precisa se preparar, precisa estudar, precisa preparar currículo, precisa fazer uma covering letter, uma carta de apresentação, e precisa se preparar para uma entrevista. Antes de tudo isso, nós precisamos saber como é que anda o mercado de trabalho. Quem é você na fila do pão? Nós já vamos já descobrir o que é isso, o que eu quero saber com essa pergunta. E, para finalizar, a gente vai fazer um bate-papo com o Edson, que vai trazer tudo que nós vamos conversar hoje na perspectiva da experiência, certo? Da carreira, desde quando ele saiu da Universidade São Judas. Tá bom? Vamos lá. Mercado de trabalho. Quando a gente fala mercado de trabalho, eu quero que vocês imaginem o seguinte, a sociedade como um todo, você é um ser social que interage, que está inserido dentro da sociedade acadêmica, tá? Porque é isso que representamos aqui, não é? Todos aqui somos universitários, independente do semestre que estejam cursando. Uma parte já está trabalhando, uma outra parte está em busca de estágio, e uma outra parte está estudando e desenvolvendo as habilidades para um dia ingressar também no mercado de trabalho, ou, quiçá, ser o quê? Um empreendedor ou uma empreendedora, não é? Por que não? Então, a gente precisa pensar no seguinte, gente, não adianta nada a gente se matar de estudar,
ter toda a qualificação técnica possível, certo? Se você não conhece o mercado de trabalho, né? Se você não sabe como é que funciona, como é que as empresas contratam as pessoas, né? Sejam para estagiar ou seja para o seu quadro definitivo de funcionários, certo? Então, a gente tem que ter essa percepção. E aí fica a dica para a galera que não gosta das aulas de história, não gosta de filosofia, não curte muito, né? Ficar discutindo política nas aulas, né? Não, a discussão que eu digo não é assim, eu sou do partido tal, não é isso. Que não curte as coisas que vêm das UCs de economia, por exemplo, como é que funcionam as ações, como é que o mercado se comporta, né? Como é que está a política brasileira, né? Como é que anda o mercado de importação, exportação. Você precisa saber, independente da área de atuação, certo? Então, pensando nisso, a gente precisa refletir. Como é que era a sociedade no passado? Como é que estamos no presente? E o que a gente imagina para o futuro? Tá? Então, o passado. Quando eu falo passado, eu quero me usar como exemplo. Ai, meu Deus, estou velha. Bom, enfim. Por que, gente, eu falo assim? Porque hoje em dia tudo funciona muito rapidamente, não é? Então, eu vou comentar o seguinte, eu trabalhei numa grande empresa, e vou citar o nome porque eu acho que não tem problema nenhum, eu não estou fazendo propaganda, mas eu acho legal contribuir para que vocês possam ter uma noção de como funciona, de uma forma geral, claro, determinada empresa dentro de um determinado segmento. Eu trabalhei por 21 anos no ramo de seguros, no grupo Itaú. Então, como que era a empresa nos primeiros 10 anos do século XXI, que era quando eu ainda estava trabalhando lá, como é que funcionava, né? Como é essa rotatividade de funcionários, como é que era a contratação. Eu trabalhei muito tempo lá, eu cheguei a um cargo de gestão de pessoas, então eu posso dizer para vocês o seguinte, como que era no passado, tá? Quando a gente entrevistar um estagiário ou alguém para uma vaga definitiva, mesmo que fosse uma contratação interna, o que eu quero dizer? Você já trabalha dentro daquela empresa, mas está mudando de departamento, certo? Então, independente da origem desse candidato, se ele é externo, se ele é interno ou estagiário, todos eles teriam que passar por uma entrevista. E se o entrevistador sentisse a necessidade de expor, de colocar, de solicitar alguns testes, e testes assim, vamos ver se essa pessoa sabe escrever? Será que ela sabe escrever? Será que ela sabe fazer conta? Estou falando do ano de 2000 a 2010, tá? Será que ela sabe fazer conta? Será que ela sabe escrever? Como é que é o português dela, hein? Ai, meu Deus do céu. Será que ela sabe fazer um e-mail? Será que ela tem noção de Word, Excel? Em algum momento aqui eu falei da língua inglesa? Não. Pois é. A seguradora não tinha, tá, como premissa básica de contratar funcionários que tivessem conhecimento no idioma inglês. Eu estou falando de um período de 2000 a 2010. Nós estamos no ano de 2021, 11 anos depois. Gente, empresa, elas vão solicitar não só o inglês. Tá? Inglês é currículo que não tem língua inglesa. Ele nem é visto, tá? Vai para a lata do lixo. Eu estou falando de um movimento normal de recrutamento, tá bom? Mandei meu currículo direto para o departamento de recursos humanos daquela empresa
e não tem ninguém intermediando esse processo, tá? Porque existem várias formas de captação de funcionários, de pessoas no mercado de trabalho. Existem diversas formas, certo? Então, no passado, era bem complicado, inclusive porque o meu departamento trabalhava aos sábados. Então, será que eu sei se a empresa na qual eu estou interessada, ela trabalha ou não trabalha de final de semana? Será que eu tenho essa disponibilidade, essa vontade, essa necessidade, não é, de me dedicar aos finais de semana para o meu trabalho? Então, são grandes questões que vocês precisam ter em mente, certo? Então, eu sou de uma época, gente, que se perguntava para o candidato qual era a religião que ele praticava. Pasmem vocês, tá? Por que eu trago isso, essa informação para vocês? Porque numa multinacional, por exemplo, principalmente quando ela for americana ou britânica, ou seja, que o idioma principal seja a língua inglesa, eles não vão fazer esse tipo de pergunta para você, certo? Eles não vão. Isso é totalmente fora de ética, tá? Então, a nossa cultura aqui é muito diferente da cultura das multinacionais, tá? Uma ou outra consegue, como eu posso dizer, não é se identificar, mas se adaptar à cultura brasileira de captação, tá, de pessoas no mercado. Mas são coisas assim, como é que a gente... Mas Adri, como é que eu aprendo isso? Como é que eu fico sabendo? Né? Sendo um ávido leitor de informações do mercado de trabalho, de business, de finanças, estando realmente conectado ao que acontece no mercado, certo? Então, a gente está falando de um passado que a internet não era disponível para todo mundo, certo? Celular, no final do século XX, não era todos que tinham, então a comunicação já era um pouquinho mais difícil. Então, tudo era mais devagar, tudo era mais burocrático, a informação demorava para chegar, certo? E realmente era requerido como perfil dessas pessoas para entrar no mercado de trabalho você não tem você não fez faculdade? Então você não tem chance. Então, pessoal, é assim, hoje em dia, quem tem faculdade está fora do mercado de trabalho. É o que a gente tem visto por aí, certo? É como o mercado está mostrando o que o mercado está falando. Você fala inglês ou tem um inglês intermediário? Você é graduado? Você já é formado? Puxa, não é o suficiente. Num curtíssimo espaço de tempo. Então, mas todo mundo é assim, Adri? Claro que não. Não, o mercado, nós estamos falando do mercado. Nós estamos ponderando aqui uma ideia geral, certo? Assim como eu falei, qual é esse perfil, né, que vocês colaboraram com as suas ideias, como que seria esse perfil esperado de um candidato atualmente no mercado de trabalho? Então, é sempre de uma visão amplificada, tá? Isso não quer dizer que é uma regra para todas as empresas, tudo bem? E o futuro? Se hoje, vamos fazer um recorte do momento presente, tá? Com as vistas de pandemia. O que aconteceu no mercado de trabalho com a pandemia? Automaticamente vocês falarão, a economia está fracassada, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas empresas fecharam, principalmente os pequenos negócios, porque não se sustentaram por causa da pandemia, lockdown, doenças, as pessoas morrendo e etc.
um caos na área da saúde, ou seja, a sociedade, de uma maneira geral, está um caos, e isso vem para a nossa cabeça do tipo, que futuro esperar então, não é? A pergunta que eu faço para vocês é, será que todo mundo teve prejuízo? Todo mundo que eu digo, empresas, tá? Mercado de trabalho. Será que todo mundo teve prejuízo? Será que a oferta de emprego caiu em todos os setores? O que vocês acham? Bom, meu nome é Vitor. Oi, Vitor. Tudo bem? Tudo bem. É um pouco relativo isso, porque o pessoal que geralmente ganhava um pouco mais e era aposentável, por exemplo, as empresas estão dispensando. Surgem novas oportunidades. Empresas que, de repente, gastavam muito com escritórios em lugares caros, está usando home office, conseguindo ter algum lucro maior também. Então, nem tudo também são pontos ruins, né? Isso mesmo, Vitor. Muito obrigada. Então, é isso. Acho que o Vitor contribuiu com uma observação muito importante, gente. Lembra quando eu falei no começo da nossa palestra assim, né, do nosso papo, que, na verdade, nós vamos falar do ser humano? Pois é. O mercado ele estará ruim para quem pensar e sentir dessa maneira. Então, realmente, ele estará ruim. Não haverá oportunidade de emprego se você tem essa percepção sobre você mesmo. Eu não tenho condições, eu não vou conseguir. Então, se é o não que sempre vem à frente das suas decisões, daquilo que você percebe, então é o não que você vai receber sempre. Aliás, existe aí até uma máxima, né? O não, todos nós já temos, não é? O não, todos nós já temos. Alguém queria falar? Não? Então, o não, todos nós já temos. Então, quando a gente fala fazer as coisas em casa, que é o home office, alguém está com o microfone aberto, está dando interferência aqui para mim. Pode fechar? Obrigada. Então, quando a gente fala em home office, aí existem os prós e os contras. Que, na verdade, né, gente, se a gente for parar para analisar, existe prós e contras em absolutamente tudo na vida. Então, sempre vai ter coisas bacanas e sempre vai ter coisas ruins em qualquer circunstância da nossa vida, certo? Isso é fato, entendem? Então, o home office realmente trouxe, abriu aí uma perspectiva que o mercado já tinha em mente, tá? Já estava começando a surgir essa tendência e a pandemia só fez acelerar o processo, tá? Que é trazer esses funcionários para dentro de casa e permitir que eles trabalhem de suas casas. Gente, a Google, a empresa Google, ela faz isso desde quando ela nasceu. Certo? Então, onde é que estão as travas para a mudança de comportamento, de processo, de ofertas de trabalho? Onde é que estão as travas? Está em nós, na nossa forma de encarar as perspectivas que estão aí fora. Tá? Então, se você falar, a economia está ruim, ela está mesmo, certo? Mas e aí, a gente senta e espera melhorar? É esse o verbo, esperar? Certo? E dessa maneira, o futuro, como é que a gente planeja, como é que a gente vê esse futuro? O que vocês acham? Oi, com licença mais uma vez. Fala, Fábio. Então, eu queria dizer o seguinte, que a questão de um emprego ser falido
o emprego que ainda permanece, no caso, algumas vezes vai depender da pessoa querer continuar, sabe? Permanecer, ficar forte, continuar batalhando para permanecer em seu cargo. Tudo bem que às vezes é difícil devido ao emprego que você tem, né? Pode ser que seu emprego realmente precise que você esteja lá presente, mas se não for o caso, se der para você estar no seu emprego online, então já é uma porta aí para você crescer dentro dele, né? Então vai depender muito, em alguns casos, da pessoa, sabe? E mesmo que o emprego sirva só pessoalmente, eu acho que dá um jeito de realmente fazer o emprego prosperar, fazer você crescer dentro dele. Eu penso assim. Exatamente, Fábio. Então, o Fábio trouxe uma colocação bem interessante, gente. Quando a gente traz todas as perspectivas para a nossa ótica, as perspectivas, elas se tornarão reais ou não de acordo com o que a gente pensa, tá? Então, a economia pode estar uma droga, a estatística está aí, ultrapassamos a marca de mais de 400 mil mortos em relação à pandemia, certo? Então, puxa, qual seria, então, o mantra do momento? Ó céus, ó vida, seria um momento de eterna lamentação, não é? Mas será que é isso que se resume o nosso comportamento, a nossa postura em relação à vida? É difícil? Claro que é difícil. O meu marido, ele quase morreu de Covid, certo? Ele abusou, ele não se cuidou. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Mas ele pegou Covid e quase morreu, fazendo home office. E a partir do momento que ele voltou para o escritório, no segundo mês de trabalho presencial, ele pegou Covid, usando máscara, usando álcool em gel, certo? Então, e aí, quando fatos como esse acontecem, poxa, é culpa do governo, porque não compra vacina, porque o país está um caos, a corrupção, ou seja, é sempre externo os motivos do meu sofrimento, da minha falta de trabalho, da minha falta de oportunidade. Então, o que eu quero trazer para vocês, que é um grupo sensacional, são diversos cursos aqui presentes, no momento que eu vou fazer o meu currículo, e eu chego no quesito língua inglesa, então, que pessoa sou eu? Quem sou eu? Quem é esse candidato a uma vaga de trabalho, certo? Qual é a experiência que ele está trazendo de vida? O que é que ele pode contribuir para aquela empresa? E será que ele está no momento correto de mudar de emprego, de conseguir um estágio? Será que é isso? Você se conhece o suficiente, certo? Ou você tenha realmente a tendência de falar que a culpa é do outro, a culpa é da situação, o mercado está ruim, então nem adianta. Então, acho que está na hora da gente começar a pensar se A o colher. momento... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, está na hora da gente começar a pensar como é que nós queremos esse futuro. É um futuro cheio de lamentações e falta de esperança, e falta de experiência, e falta de estudo. Falta de estudo, porque tem muita gente que finge que está estudando, certo? Eu estou tendo assim, um papo reto com universitários. Então, olhem para vocês. O que é que vocês estão fazendo dentro dos seus cursos? Estou me dedicando? Mas a faculdade... Eu estou me dedicando? O que eu quero para mim? Certo? Como pessoa atuante nessa sociedade. A partir do momento que você decidir, no presente, hoje, o que você quer para você amanhã, todas as suas circunstâncias negativas, elas começam a se modificar.
tá? Isso é cientificamente comprovado. Vamos lá. Vamos dar uma acelerada, senão não vai dar tempo nem do Edson falar, né? O momento presente, como nós já conversamos, eu já levantei alguns pontos, né? O tempo, gente, o tempo, ele é volátil. Ele passa muito depressa. Quando a gente percebe, já acabou, não é? Então, existem mudanças imprevisíveis, a gente não consegue mais mensurar muitas coisas. Acho que a pandemia trouxe, né, essa experiência para o mercado de trabalho como um todo, certo? As coisas podem mudar de uma forma tão drástica a ponto de fazer muitos setores falirem, certo? Então, é preciso promover mudanças. É um ambiente ambíguo, é um momento ambíguo, né? Então a gente tem os opostos. É trabalho físico, fisicamente lá no local de trabalho, é trabalhando em casa, ou é empregado ou é desempregado, certo? A gente está com uma escassez do meio termo, sabe? Quem é esse meio termo? Os setores de serviços, né? O setor de serviços, ele foi um dos maiores prejudicados neste momento presente, né, de prestação de serviços. É um momento complexo, porque demanda união, inteligência coletiva, as pessoas focadas para a solução de problemas, e a gente assim, é evidente que isso não está acontecendo, né? Então, e é o momento das conexões, certo? Vou dar um exemplo fresco, tá aí o Big Brother Brasil, com a Juliette campeã, a moça, nada mais, nada menos, já deve ter passado a marca de 24 milhões de seguidores, certo? Então, alguns produtos que ela só comentou dentro do programa, no dia seguinte o produto já estava, já tinha acabado, né? A oferta já tinha acabado desses produtos. Então, a conectividade, a interatividade, a informação instantânea, fake news, elas estão viajando com muito mais rapidez. E isso mostra para nós, diretamente para nós, e isso eu falo de mim, tá? Uma necessidade da gente reciclar ou de aprender tudo que estiver relacionado à tecnologia digital, né? Comunicações, internet, certo? Tudo que estiver relacionado a online, conferências, ferramentas digitais. Então, quem se percebe distante disso, já pode anotar aí que precisa buscar essa atualização, precisa buscar esse conhecimento. Tá? Quando? Quando a pandemia passar? Não, é agora. Tá? É no momento presente. Tudo bem? Para que a gente possa tirar essa palavra aqui, ó, um futuro incerto. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu estou estudando. Eu vou começar a fazer as coisas quando a pandemia passar. Não, tem que ser agora. Como é que ficam as profissões nesse mercado de trabalho tão díspare, né, em que nós vemos empresas fechando, certo? Outras se dando bem, porque sim, existem empresas que estão muito bem, obrigada, mesmo no momento de pandemia, tá? Então, como é que ficam as profissões de uma maneira geral, certo? Então, o que a gente observa quando a gente fala de passado e de presente? Então, do passado a gente tinha papel, era burocracia, era tudo emperrado. Como é que fica hoje? Como é que é hoje, então? É digital, né? É Wi-Fi, é sinal, é conectividade, criatividade, tecnologia, engenharia. Ai, a galera de engenharia gostou, né? Gente, a galera de engenharia, tá? Que ainda não percebeu que o momento é agora, desculpa, tá perdendo tempo?
tá? Então, muda o foco. Às vezes a gente reclama, e aí agora eu falo para todos, né? Ai, tem prova, que saco. Ai, um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para estudar. Ai, porque tem estágio. Ai, porque aquele professor é chato. Ai, que eu não aguento mais porque tem seminário. Ai, eu não tenho internet. Olha quanta reclamação. Quanta reclamação. Quando, na verdade, nós temos aí uma oportunidade de desenvolver dentro das nossas áreas que a gente se propôs a estudar, de ter um novo pensamento. Né? Eu vou dar um exemplo da educação, gente. Né? Tirando o aspecto social, porque isso é algo muito grave, nós já vamos aí, estamos no 2º ano, que temos crianças que estão absolutamente sem estudar, já entrando no 2º ano, mas vamos falar, então, da tendência, tá? De uma forma geral da sociedade, a educação, de certa maneira, ela não parou. Claro que a gente está falando de um público privilegiado. Eu não vou ser hipócrita e dizer que não é, porque é sim, porque essa é a nossa sociedade. Esse é o reflexo da nossa sociedade. Tá? Então, a educação não parou. Certo? E aí eu fiz o quê? Estudei, me dediquei, pensei como é que eu posso me aprimorar, usar esse momento, que tem que ser tudo online. Né? Então, como é que fica? Como é que fica a minha saúde mental e a minha saúde física em tempos tão adversos? Certo? Ou a gente está estudando para que tudo aconteça, tudo bonitinho, que não hajam problemas, que a sociedade só se desenvolva. Né? Então, problemas, eles acontecem para que a gente possa ser impulsionado para a frente. E nós, como universitários, temos a faca e o queijo na mão, certo? Porque nós temos acesso à informação, nós temos internet, nós temos, ainda que, de certa forma, dadas as diferenças, né, de currículos e de acessibilidade da própria universidade, né, porque problemas existem sim, certo? Tirando tudo isso, ainda assim, dá para ser feito alguma coisa em termos de conhecimento, aprimoramento. E eu falo por mim também, certo? Eu saí de um currículo tradicional e migrei para as unidades curriculares. Então, eu trabalho com educação, certo? O choque, o baque foi muito grande. Mas como eu comentei com vocês, tudo, absolutamente tudo nessa vida, sempre existirão os dois lados, o positivo e o negativo. Cabe a nós, que somos o sujeito, né, essas pessoas que praticam as ações, nós vamos dar mais ênfase ao positivo ou ao negativo? Certo? E aí fica a pergunta, quem é você na fila do pão? Agora que eu bati uma fotografia do mercado, estamos no meio de uma pandemia, a vacina está chegando, eu já estou trabalhando, mas não estou satisfeito, eu posso ser desligado a qualquer momento, porque estamos num momento econômico ruim em termos de mercado, certo? De economia. Sou um universitário, desempregado, preciso fazer estágio e não encontro nada, né? Como é que eu posso me preparar? O que é que eu preciso fazer para me preparar? Então, eu vou passar um filminho do Roberto Justus, lembrando que nada que a gente passa aqui é a verdade absoluta, isso aqui é para ser seguido, tá? Isso aqui é só para a gente refletir. E nesse exercício, eu gostaria que vocês se colocassem no lugar do candidato, que é o que o Roberto vai fazer, ele vai entrevistar algumas pessoas. Tá? Então, eu gostaria que vocês se colocassem no lugar do candidato. O que é que vocês responderiam se estivessem no lugar do candidato? Um quadro aqui, Fernanda, que eu te convido a assistir comigo, que é, eu vou voltar um pouco às minhas origens da televisão e vou ver como que a imagem é tratada numa entrevista de emprego. E eu fiz uma entrevista de emprego
para contratar um estagiário para uma das minhas empresas, para exatamente tentar ver como eles cuidam do aspecto imagem em uma entrevista de emprego. Eu acho que é muito útil para as pessoas em casa saberem quanto é importante a primeira impressão que você causa numa entrevista de emprego. E acho que talvez seja o lugar onde mais seja importante você causar uma boa impressão. Como nos seus testes lá, Nos meus testes, querendo ou não, é uma entrevista, de emprego. Mas vamos ver na minha frente como é que eles se saíram. Vamos dar uma olhadinha. Como vai? Tudo ótimo. Prazer. Prazer. Esse é teu currículo? Isso mesmo. Tá com a mão tremendo? Já faz assim. Olha só, encadernou bonitinho aqui o negócio, hein? Você não tem currículo para me entregar? Tenho. Opa, tá no bolso? Eu acredito que você possa ficar um pouco chateado, mas eu acredito que somos homens, né? Currículo rosinha, perfumado. Não precisa ser rosinha perfumado, mas também não precisa ser amassado saindo do bolso. Eu não queria que fosse amassado. Rasgado ainda. Isso aconteceu agora. Duas coisas importantes. Nós estamos tratando nesse programa de imagem, né? O que é imagem? É a chance que a gente tem de causar uma boa impressão. Imagina você vai num cliente e dizer para ele, olha, o layout está furado, está no meu bolso, está amassado, o que importa é a campanha. A forma, muitas vezes, é tão importante quanto o conteúdo, sabia? E o que você fez até agora, só para entender a tua experiência? Comecei como office boy numa empresa, só que surgiu a oportunidade agora que minha irmã está na condição financeira melhor. Eu sempre quis fazer uma faculdade. E ela que te ajuda? Tua irmã Ela te ajuda que me ajuda. Ainda faço alguns serviços de motoboy para entrar algum dinheiro também para ajudar minha irmã. Estou em busca de um sonho. Ah, é? Qual é o teu sonho? Ser trabalhar aqui? publicitário. Eu vou começar assim, eu te dou 30 segundos para você vender a sua imagem para mim, para ver como que você vai me convencer. Ou causar uma boa primeira impressão. Certo, bom. Complicou. Não consegue usar esses 30 segundos a teu favor? Como é que você quer usar uma vida a teu favor aqui dentro se você não consegue usar nem 30 segundos? A Vanessa é uma pessoa muito determinada, muita vontade, muita garra. E é isso. Acho que determinação Não durou nem 30 segundos, durou Foi 5. rápido. Cada dia da minha vida vai ser um dia de aprendizado. E o amanhã vai ser melhor do que hoje, melhor do que o ontem, com certeza. Cada dia... Eu vejo você com frases feitas bem preparadas, né? Eu sou uma pessoa... Eu vejo amanhã como um dia melhor que o outro, que eu acho que eu vou conseguir estar aqui na Yang e tal. Quer dizer, são obviedades uma atrás da outra. Posso trabalhar da meia-noite às... Meia-noite você não vai trabalhar porque a empresa meia-noite está fechada. A não ser quando tem algum projeto que está Não tem problema, se tiver ainda. Então, a não ser que você queira ser o nosso vigia noturno que tem cargo para você lá na Tô aceitando qualquer coisa. Serve pô. também? Que vier, eu tô aceitando. Não, brincadeira. Como é o nome da nossa empresa? Yang Hugban. Como? Hugban. Hugban? Robert, eu não... Robert? Rubigan. Ai, é Como é tão que é? difícil. Young Rays, eu não sei exatamente Young como Rays. é. Yang Hugban. Isso, muito bom. O que você sabe da nossa empresa? É uma agência enorme, maravilhosa. É isso, você sabe? Estudou bem o assunto, hein? E o teu inglês para trabalhar numa empresa multinacional? Intermediário. Falo inglês intermediário. Adoro essa palavra intermediário, né? Se eu falar com você em inglês agora, não é bom fazer teste, não. Não. Eu entendo alguma coisa, mas eu não vou falar com você agora. Então você não fala. Não falo. Então não tinha que estar aqui. O resto eu posso acreditar do que está aqui? Pode acreditar. Why you want to work in my company? Because it's my dream and I want to win. Como você se vê daqui a 10 anos? Eu me vejo uma diretora. Um vice, um presidente, um diretor. O que vier. Espero que casado, que a 10 anos eu tá com 30. Espero que esperando meu segundo filho. Quero ter filho novo, quero jogar bola com ele. Eu pergunto para você o que você vai querer ser daqui a 10 anos. E a tua resposta é, primeiro, ter filho para poder jogar bola com ele. E por último, quem sabe você vai querer se enxergar dentro do meu negócio daqui a 10 anos. Quem sabe? Você me dá essa oportunidade de ter a sua vontade de trabalhar aqui? Porque você não citou essa. Qual é o teu nível de conhecimentos gerais? Você lê jornal, internet, notícias, você se atualiza? Como eu estou em casa, né? Eu assisto os jornais que passam na televisão e me interesso, sim. Qual que é o grande país que é nosso maior parceiro comercial na América do Sul? Venezuela ou Uruguai? Venezuela. E Uruguai? Entendeu? México. México na América do Sul. Nós erramos de continente, né? México fica na América do Norte. Sim. Argentina? Argentina, tá certíssimo. Qual a cidade mais importante da Argentina? Não sabe a capital da Argentina? E a presidente da Argentina, você tem ideia quem é? Uma mulher. Nunca ouviu falar dela.
Não sei, Avanos. Para não falar asneira, eu nem vou responder. A Cristine... Não vou lembrar Cristine, não. Cristina... A Cristina Richter, não é? Hã? Cristina... Não... Rubicon. Não sei o nome. Não. Kristen. É isso? Kristen? Não. Kirchner. Cristina Kirchner. Isso. E o que a Cristina fez essas últimas semanas que foi uma atitude que realmente chocou o mundo econômico? O que ela fez? Você não sabe, não leu. Admito que não sei. Você não leu os jornais dessa semana? Não li. Não li sobre isso. Você não lê muito, você não se informa muito. O que ela fez? Porque ela apoiou a Dilma. Ah, isso chocou a comunidade? Ela apoiou a presidente do Brasil, Não, mas o mundo está chocado. Eu sei que foi uma discussão que já teve algum tempo com a Inglaterra, eu acho. Ih, nossa. Causou. Da petrolífera do YPF. Da YPF. Que é um acordo entre Buenos Aires e Madrid, né? Cada um tem uma porcentagem. E aí ela... Você leu isso assim, por acaso? Você tava lendo, porque todo dia eu verifico e tenho um interesse mesmo de saber o que está acontecendo. Então, ela estatizou a companhia. Então, boa sorte, Marcelo. Muito obrigado. Valeu. Teu currículo eu vou guardar, Guarde com apesar carinho. dele estar com problemas. Guarde com carinho. Pode Valeu, vir a ser abração. útil. Entrevistas encerradas. Agora eu vou chamar os finalistas para decidir. Pergunto, o que é que vocês teriam respondido no momento que ele perguntou para esse candidato? Você costuma acompanhar as notícias? Né? O que veio na cabeça de vocês? Você sabe o que aconteceu na Argentina? Eu acho que no caso dependeria muito da notícia e do assunto, né? Porque cada um de nós se interessa por um tipo de notícia, né? Tem a pessoa que se interessa mais por notícias de esporte, né? Mais notícias de política, né? Eu, por exemplo, adoro ficar sabendo de notícias políticas, né? Então eu poderia informar ele o que acontece na Argentina, no Chile, por exemplo, Venezuela, né? Então vai depender muito das notícias e do local que sai essa notícia também, né? Então, o Fábio trouxe uma observação importante. Depende do candidato, das preferências que ele tem. Opa! Gente, vocês estão se candidatando a uma posição no mercado. Você tem que conhecer esse mercado. A pergunta que ele fez, você não sabe a capital da Argentina? A vaga ali era para estagiário em publicidade. Publicitário. Né? O que se espera de um publicitário? Que ele conheça marcas, que ele saiba como funciona o nicho de marketing, vendas, como vender um produto, como é que eu vou expor esse produto ou aquela marca, ou até mesmo o nome da empresa. Ele vai elaborar essas coisas. Será que necessariamente ele precisa saber a capital da Argentina? Não é? Então, é disso que estamos falando, minha gente. Como é que você se percebe? O que o Fábio disse, puxa, se eu gosto de esporte, nossa, eu estarei inteiradíssimo. Perfeito. Se você for um estudante de educação física, que tem o objetivo de ingressar nessa carreira, tá? Então, eu vou trabalhar com esporte, eu quero entrar na seleção olímpica, no departamento da seleção olímpica, seja lá de qual esporte for. Então, é óbvio que você precisa estar versado no quesito notícias desse segmento. Além disso, você precisa, tá? Socialmente falando, ter essa percepção global, certo? Então, hoje, por exemplo, se eu fosse entrevistar alguém, fatalmente eu perguntaria, você está sabendo o que está acontecendo na Índia? Não é? É algo para se pensar. Então, quem é você na fila do pão? Neste exato momento, quem é o Fábio, quem é a Ana Flávia, quem é a Gabi? Eu estou pegando os nominhos que eu vi no nosso público, tá? Quem é a Adriana, quem é o Edson Toguchi? Neste exato momento, eu estou, por exemplo, no segundo semestre de veterinária, eu
não tenho um inglês muito bom e eu sei que eu vou precisar, tá? A título de exemplo, a gente tem o curso de inglês instrumental e eu tenho lá um grupo de alunos super interessados em aprender a ler num idioma que eles não dominam, mas que eles sabem que precisam, certo? Então, é disso que eu estou falando. Conheça-te. O que é que você precisa? O que é que você precisa buscar, desenvolver, para que no momento de fazer um currículo, ou uma carta de apresentação, ou uma entrevista, você esteja realmente preparado, porque qualificado é outra coisa, certo? Em questão de qualificação, nesse próximo slide, eu vou dar uma acelerada, senão a gente não vai ter tempo para o Edson falar, tadinho. Nós, como candidatos, tá, em qualquer segmento, nós somos divididos em duas partes. É o que a gente chama de soft skills e hard skills. Acredito eu que teve um colega que até mencionou, não é, essas competências lá no chat. Os soft skills. Então, gente, o hard skills é tudo que a gente adquire, a gente estuda, tá? O soft está diretamente ligado à sua essência. Vai além da educação que você recebe dentro de casa. Tá? Vai além da cultura na qual você está inserido. Vai além do grupo social do qual você pertence. Mas está diretamente ligado a que tipo de gente você é. Certo? Que tipo de gente você é. E qual é o tipo de gente que o mercado de trabalho está interessado. Porque no passado, lembra aquele recorte que eu fiz? Primeira década do século XXI, as empresas estavam interessadas no quê? No hard skills. Hoje, as empresas já têm gente com hard skills. Haja visto aí muitos universitários formados que estão desempregados. Não é isso que as empresas querem. Porque hard skills, minha gente, é o mínimo. É o mínimo. Tá? As empresas estão com deficiência, elas não estão encontrando gente com soft skills. Tá? Então, as empresas estão passando por uma crise de soft skills. Elas estão se deparando com candidatos que, no momento que elas colocam testes, né, elas percebem que as pessoas não sabem lidar com conflitos, não sabem resolver problemas, não sabem se comunicar, não sabem pedir desculpas, certo? Não tem um comportamento adequado. Entendem isso? Então, mas Adri, nunca trabalhei na vida, como é que eu posso saber se eu preciso me adequar ou não? Basta você se observar dentro da sua sala de aula. Que tipo de colega você é? Você é o turista? Você é o cara que domina a nuvem? Você é a pessoa que passa para a sala inteira todos os materiais que os professores disponibilizam? Você é aquela pessoa que empresta o seu material? Você é a pessoa que está disponível? Você é a pessoa que sabe trabalhar em grupo? Ou você é uma pessoa que discrimina, que não recebe um novo aluno na turma, que não olha na cara do professor quando ele entra? Que tipo de gente você é? Precisa pensar, tá? Porque no momento que nós estamos, tá? Independente da idade, hein, gente? Não estou falando com jovens, não estou direcionando para 17, 18, 20 anos, não. Independe da idade. De repente, a gente está tendo comportamento dentro do trabalho, dentro da sala de aula, dentro da nossa vida, que realmente vai nos levar a um futuro incerto. Então, parem para refletir. Dessa maneira, o que o soft skill deveria, né, o que você deveria angariar, observando o comportamento, aprimorando o seu controle emocional, certo? A sua comunicação interpessoal, certo? A sua escrita. Você sabe escrever? Ai, Adri, mas o meu curso só tem matemática.
Matemática existe em qualquer lugar, em todos os cursos, na vida, no ambiente existe matemática. O que eu quero saber é, você sabe escrever? Você sabe se comunicar? Você sabe falar? Ou você fala nós vai? Certo? Então, resolução de problemas, criatividade, inteligência emocional, negociação, ceder. Se você é pragmático, você é dogmático. Os meus alunos vão, lá vem ela com esse papo, não é? É errado ser pragmático? Não é bacana ser dogmático? Como é que eu me posiciono? Qual é a minha postura? Porque é isso que as empresas vão observar no momento da entrevista. Tá? Como é que você lida com as questões da vida. Então, quem é você? E aqui entra toda a parte de língua inglesa, né, gente? Porque um bom candidato é aquele que tem um currículo em inglês. Ele não vai esperar a empresa me pedir será que preciso de um currículo em inglês? Pois é. No passado, a gente só fornecia se a empresa solicitava. Hoje, você tem que estar com isso pronto, certo? Você é uma pessoa adaptable, você é uma pessoa, que está aqui no número 1, olha, você é uma pessoa competitiva, você é carismático, você é dedicado, né? Então, a gente não precisa já ter passado pela experiência de trabalhar na vida para saber se essas características que eu estou mencionando aqui, se você possui ou não, tá? É só parar para pensar. O que seria ser, então, uma pessoa entusiástica dentro de um ambiente? Tá? O que significa ser persuasivo? Persuasivo acho que não é muito legal. Será? Então, aqui eu estou deixando alguns termos em inglês que indica características pessoais. E essas características entram no currículo. Tá? Mas, para que você possa fazer um currículo bacana, você precisa se conhecer. Apresente você mesmo, porque isso é fato, tanto em português quanto em inglês. As empresas, no momento da entrevista, elas vão falar, elas vão perguntar. Você pode se apresentar? Introduce yourself. Né? Como é que você se apresentaria? Quer ver um candidato desmoronar? E isso eu vi diversas vezes acontecendo, é você falar assim para ele, perguntar. Cite 3 pontos positivos e 3 pontos negativos seus. É difícil falar de você mesmo. Então, se prepare, tá? Prepare-se, seja articulado. Você precisa ter todo esse discurso já na cabeça, porque você chega na entrevista, vem a pergunta, aí você fica lá, é difícil, né? Já foi. Tá? Já foi, porque você já está mostrando que você é uma pessoa introspectiva, que não se comunica, tá? O corpo fala, certo? O corpo fala. Então, a gente tem que realmente... nossa, quanta exigência! Meus amores, olha, a coisa está indo tão rápida, tá? Que eu já participei de algumas palestras que já falaram para nós, assim, e vocês já devem ter ouvido falar, que, por exemplo, a geração, os meus filhos, por exemplo, que está aí com 15 anos, 16 anos de idade, eles trabalharão em profissões que ainda não existem. Não existem. E aqui a gente ainda está pensando em como se comportar numa entrevista. Oi? Conhecer, planejar, estudar e executar. É isso, em qualquer momento de vida que você estiver. Universitário trabalhando, universitário sem trabalho, universitário no estágio, universitário pleiteando o estágio. Você precisa se conhecer, você precisa planejar. O que eu preciso buscar para me qualificar? Ou, o que eu preciso
buscar para eu me sentir preparado, tá? Estudar, gente, estudar é para sempre, tá? Desculpa, estudar é para sempre. E aí executar, né? Não adianta ficar falando, tá tudo ruim. Tá ruim mesmo. Certo? E aí, a gente faz o quê? Não é? Então, a gente precisa parar para pensar. O que eu coloco aqui, ó? Estudar o quê? Um segundo idioma. Segundo idioma, gente. A língua inglesa, ela é básica. Tem que estar no currículo de todo mundo. De qualquer candidato bom é candidato que tem a língua inglesa. E eu não estou falando de fluência. Não é isso que o mercado busca. Não é fluência. Nunca coloquem num currículo que você é fluente em algum idioma, mesmo que você se considere fluente. Tá? O único fluente em idioma estrangeiro é o nativo, esse é o fluente. Tá? Então, nunca coloque do que você é fluente, certo? E currículo bom é currículo verdadeiro. Porque, seja lá o que... Oi. Deu uma cortada aqui, como é que é essa parte aí de não colocar em inglês, que você é fluente no inglês? Então, o que eu posso colocar? E você, é sempre assim, por exemplo, Adri, mas eu consigo me comunicar, eu escrevo, eu mando bem no idioma, tá? Então, você vai colocar lá que o seu inglês, ele é avançado. Sempre um passo atrás. Sempre. Por quê, gente? Não é só o conhecimento de idioma que o seu currículo será analisado, tá? Se você coloca lá que não tem conhecimento de idioma, pode ter certeza que, dependendo da posição que você estiver procurando, se candidatando, o seu currículo vai ficar do lado, tá? Agora, se você coloca lá, meu inglês é básico, o seu entrevistador, puxa, seu inglês é básico? Sim, meu inglês é básico, mas eu estou estudando. Meu inglês é básico, mas assim que eu eu estiver trabalhando, eu vou retomar os meus estudos, porque eu entendo que a língua inglesa ela é extremamente necessária. É ser articulado, porque se você colocar fluente no seu currículo, vai chamar a atenção do entrevistador. Puxa, você é fluente? Vamos testar. Vocês não viram no vídeo do Roberto Justus? Puxa, intermediário. Então, let's talk in English. Não. Não? Por que não? Não é o momento? Não, eu não vou conversar com você em inglês, não vou conseguir. Oi? Então, é por isso, tá? Você pode até se considerar, você tem a habilidade, tá bom? Mas nunca se comprometa no seu currículo com coisas que você não vai dar conta, porque você será testado, tá? E não só no idioma. Assim como tu, eu fiz o projeto tal, desenvolvi isso, desenvolvi aquilo, fui responsável. Eles vão te perguntar, então, qual foi o resultado? Estatística? Quais foram os números? Então, cuidado. Então, como é que, para resumir, né? Então, a gente se prepara como para o mercado? Escrevendo uma cover letter. O que é uma cover letter? Desculpa. É que está na hora de terminar a minha parte. O que é uma cover letter? Gente, 18h55. Então, o que é uma cover letter? Uma apresentação em inglês, falando de você. O que é um currículo? Né? Você vai estruturar toda a sua história dentro de um documento. E a entrevista. Bom, gente, aqui eu ia entrar em detalhes, eu acabei falando muito, bem que uma pessoa me disse, Adri, é muita coisa, não vai dar tempo, tá? Mas eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Aqui eu tinha colocado esse vídeo, que era um resumo, é bem interessante, vai ficar no material também, porque eu acho que a contribuição que o Edson pode nos dar é muito melhor, tá bom? Aqui, nesse último slide, assim, as fontes que vocês podem acessar. Gente, vocês sabiam que existe um projeto de extensão na própria universidade que se chama Emprega? Pois é.
É muito fofo esse projeto. Se encontre esse projeto no Instagram, eu coloquei o endereço aí, e esse projeto ele é muito lindo. Acessem, eles vão te direcionar LinkedIn, como fazer um currículo, como faz uma carta de apresentação, uma entrevista de emprego, é muito doido. É sério, gente, é muito lindo esse projeto. E eu fiquei sabendo dele esses dias. Tá? Então, fica a dica aí para a universidade, divulgar, né, de uma forma ampla, quais são as coisas que existem dentro dela que nos ajudam, certo? A desenvolver as nossas habilidades. Aí eu coloco também um site para vocês consultarem diversos currículos dentro até das suas áreas de atuação. Esse site traz tudo bonitinho, formatado, é muito bonitinho de ver, é uma baita de uma ajuda, tá, para a gente. E aí fica o meu contato, o meu e-mail, né? Então, quem quiser receber esse material, pode me mandar um e-mail, tá bom? Que eu vou passar essa apresentação com o maior prazer da minha vida. E vocês podem usar essa apresentação aonde vocês quiserem, quiser usar também, fiquem à vontade. Então, agora chegou a vez do Edson Toguchi, espero que ele esteja aí, né? Ele vai falar, mas eu não te disse que não ia dar tempo. Ai, desculpa. Ele é vice-presidente da ESE Seguros e é ex-aluno da São Judas, né, gente? Desculpa. Então, Edson, agora é com você. Thank you. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme falar com vocês, né? Principalmente por essa questão que a Adriana falou, né, de eu ser um ex-aluno da Universidade de São Judas Tadeu. Então, já faz 21 anos que eu me formei, né, nessa universidade, né? Eu me formei em administração de empresas com ênfase em finanças, tá? Eu tenho 46 anos, né? Trabalho desde os 14 anos com registro em carteira, né? E nos últimos 30 anos trabalho com a área de seguros sem interrupção, né? Então, estou na ESE Seguros, é uma startup, uma seguradora 100% nacional. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês, né, essa questão aí de entrevista, do inglês, né, como que a gente enxerga, né, porque eu estou aqui como sócio, né, vice-presidente estatutário dentro dessa seguradora, né. Quando a gente fala de seguros, antigamente ninguém, né, estudava ou fazia faculdade e falava assim, nossa, meu sonho é trabalhar em seguradora. Né? Meu sonho é trabalhar com seguros, é ser um securitário. Né? Quando eu comecei, né, na vida de seguros, sempre que me perguntavam qual era a minha profissão, eu falava securitário. O que a pessoa escrevia? Secretário. Ele é secretário, Então, o sonho da nossa época era realmente trabalhar em banco, por exemplo. Então, eu nunca falava que eu trabalhava com seguros, eu falava sempre que eu trabalhava em banco. Né? Trabalhava no Banco América do Sul, por exemplo. Né? Então, naquela época, qual que era a formação acadêmica para você trabalhar numa área de seguros? Praticamente era uma só, era ciências atuariais, ou seja, você é atuário, né, você é um forte candidato a trabalhar realmente numa seguradora, tá? No mercado de seguros. Né? Por que o atuário? Porque o atuário é aquele que vai fazer a análise do risco, por exemplo, né? Ele vai subscrever qual é o risco. Vou dar um exemplo. Qual é o risco Brasil hoje? Né? Alguém sabe? Né? Então, isso é muito... quando o Jornal Nacional, quando você lê em notícias que o risco Brasil, o risco do país, subiu 14%, né? Foi para 186 pontos, né? Quem estuda economia sabe perfeitamente, né? Que isso é péssimo. Né? Significa dizer que você não tem investimento no Brasil. Né? Significa dizer que é um país que tem a possibilidade de realmente dar um default, tem a possibilidade de dar um calote, por exemplo. Né? Então, quando o risco aumenta do país, significa dizer que você vai deixar de ter investidores para o Brasil. Então, isso tem tudo a ver com a nossa vida. Né? Porque muitas pessoas chegam a falar que eu não tenho nada a ver com o risco do Brasil. Pelo contrário, tem muito. Que a partir do momento que esse risco aumenta, as empresas multinacionais não vão vir para o Brasil, não vão querer investir, e aí o desemprego acaba acontecendo muito mais, e aí o governo é obrigado realmente a injetar mais trabalhos para poder fazer girar a economia. Né? Então, isso lá atrás. Hoje, né, você já tem várias pessoas de diversas formações acadêmicas, né,
que querem trabalhar nesse mercado de seguros, né? Porque o seguro hoje, não existe economia, né, sem o mercado de seguros. É por isso que a atividade de seguradora é uma atividade essencial. Não sei se vocês sabiam, né? Motivo esse que, né, eu, como securitário, tenho trabalhado nesse momento de pandemia, de isolamento, de Covid, porque realmente é uma atividade essencial, né? Sem seguros, realmente, a economia não gira, não roda, né? E a formação acadêmica de hoje, né, por incrível que pareça, né, não é somente o atuário, né? Hoje, no mercado de seguros, a maioria, em termos de formação, é engenheiro, né? Eu vi que tem muitos engenheiros aqui, então, nós temos aqui na área de seguros e no mercado de seguros muitos engenheiros, muitos advogados, economistas, né, e médicos, né? Então, seguro na área de saúde, no caso de engenharia, nós trabalhamos muito com seguro de obras, né? Então, não existe uma obra, um projeto de infraestrutura, por exemplo, sem haver o seguro, né? Então, tudo isso que vocês estão vendo, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? O desenvolvimento da mobilidade urbana, isso tudo por trás tem um seguro. Sem o seguro, realmente, não há possibilidade alguma de você executar esse projeto, principalmente de novas linhas de metrô. Então, o seguro realmente é importante. Então, fica uma dica aí, né, para todos vocês aí das diversas formações, né, acadêmica, né, de que o seguro é muito bem-vindo, porque para cada área de formação tem realmente um produto de seguro para essa formação acadêmica, tá? Agora, um ponto interessante, né? Quem está na área de seguros e começou na base como um técnico júnior, um analista júnior, e cresceu no topo, né, como diretor executivo, como vice-presidente, como eu, por exemplo, né, que comecei como office boy, né, dentro do mercado de seguros e fui crescendo até chegar como sócio, como vice-presidente, né? O que a maioria desses profissionais tem em comum, já que a formação acadêmica é das mais diversas, né? Eu estive analisando o que mais tem em comum dentro da maioria desses profissionais é justamente a língua inglesa, né? Então, pessoas que estão na diretoria executiva, na vice-presidência, realmente como gestores, administradores das seguradoras, né, têm em comum a língua inglesa, tá? Aí vocês vão falar assim, nossa, mas você trabalha numa seguradora 100% nacional, né? Qual o motivo de ter uma língua inglesa, de falar o inglês, né? Então, eu vou já passar uma dica, porque eu tenho entrevistado muitas pessoas, né? Já ao longo de 15 anos, né, eu entrevisto várias pessoas, né, de várias faculdades, de várias formações acadêmicas, e uma coisa interessante, né, como foi falado pela Adriana, né, quando você coloca, né, se você tem alguma língua, se você fala alguma língua estrangeira, né, e muitos currículos vêm, eu tenho o inglês básico, eu tenho inglês intermediário, eu tenho inglês avançado, eu sou fluente, tem alguns, como a Natália comentou no chat, né, que eu vi aqui, que ela colocou, vamos separar em eu leio, escrevo e falo, né? Em que nível que você está? Também, a gente tem recebido muito. Mas o mais importante, numa entrevista, quando a gente está de frente com o candidato, né, é justamente o contínuo, o verbo no continuado, né? Ou seja, eu estou cursando, eu estou fazendo, né? Por quê? Porque isso é uma reciclagem. Não importa se você não tem inglês, ou se você colocar assim, eu fiz o inglês lá atrás, ou então, eu vou fazer o inglês. Isso, eu fiz passado, ou eu vou fazer futuro, isso já é um ponto muito negativo para nós, aqui que faz a entrevista realmente dos candidatos. O que nos interessa é aquele que, meu inglês é básico, mas eu estou fazendo. Né? O meu inglês é intermediário, mas estou me reciclando, né? Então, é o contínuo. E o que interessa para a gente é isso. Você não precisa ter a fluência numa língua estrangeira ou no inglês, né? Mas o importante é que realmente você esteja fazendo esse curso, né? Estudando a língua inglesa, por exemplo, né? E eu vou dar outro exemplo, né? De uma entrevista muito recente. Eu entrevistei uma pessoa e a gente foi conversando, né? Vocês devem saber que quando a gente pergunta algumas coisas até pessoais, por exemplo, o que você faz no final de semana? Qual que é o seu hobby, né? Não significa dizer que a gente tem um interesse, né, no que você faz nos seus momentos de descanso, mas é justamente para a gente contrapor algumas respostas
algumas afirmações que vocês têm dado na entrevista. Por exemplo, esta pessoa que eu entrevistei, ela disse assim, olha, meu inglês é intermediário, eu parei de fazer o inglês já faz 2 anos, né? Porque eu fiquei desempregado, entendeu? Então, eu preciso realmente de um emprego para poder voltar a fazer o curso de inglês. Ok, né? Então, você entende o momento realmente, né, da situação aqui do Brasil, da pandemia e tudo mais, do desemprego, perfeito. E aí, então, você vai continuar na entrevista e, de repente, você pergunta, e o que você fazia antes da pandemia, né? Nos finais de semana. Olha, nos finais de semana, todo final de semana, eu sou palmeirense roxo, nada contra os palmeirenses, né? Mas essa pessoa é um homem e ele falou assim que, né, é palmeirense roxo e todo final de semana ele leva o vô dele, né? Levava o vô dele para o estádio para assistir realmente os jogos do Palmeiras. Aí você pensa assim, peraí, desempregado, né? Não está fazendo inglês porque não tem dinheiro, né? Mas você, nos finais de semana, você tem um dinheiro justamente para poder ir nos estádios, né? Pagar 2 ingressos e assistir o jogo, né? Então, aí você consegue determinar e verificar qual que é o valor da pessoa que está sendo entrevistada, né? Então, hoje, você falar que não tem dinheiro para fazer inglês, não é mais desculpa, né? Porque hoje você tem podcast gratuito que dá aula de inglês, você tem livros físicos e virtuais em inglês que também você adquire gratuitamente, você tem professores online que ajudam, né? Você, né? Porque todos, né, têm acesso ao celular, como está aqui. Você tem vídeos YouTube, né, que tem aulas gratuitas, né? Você assiste filmes, você ouve músicas em inglês, né? E seriados. Então, tudo isso aí contribui realmente para o seu estudo de inglês, né? Então, o fato quando a gente faz uma entrevista e a pessoa fala assim, eu estou cursando, eu estou fazendo, eu estou falando inglês no dia a dia, isso é o melhor para a gente. Não importa realmente a fluência ou não, né? Claro, os fluentes nativos é a parte, mas aqueles que, né, não nasceram na língua inglesa e estão na entrevista falando que estão fazendo, já ganham um ponto, né? Então, a gente tem trabalhado muito essa questão comportamental e dos contrapontos, né? E como a Adriana tinha falado lá atrás, né? Antigamente era redação, né? Então, tinha entrevista, tinha que fazer a redação justamente para você fazer a grafologia, você já analisar a sua letra. Hoje já não existe isso mesmo porque ninguém mais escreve, né? Todo mundo digita, todo mundo tecla, né? Então, existe aí, muitas pessoas falam assim que existe aí uma mudança. Eu costumo falar que não é mudança, é uma transformação, né? É uma manifestação da sociedade, né? Das questões culturais, das questões de consumo, as questões de tecnologia e as questões corporativas. Então, quando a gente fala de questões corporativas, na parte de entrevistas, realmente de trazer o candidato, justamente por conta dessas transformações, dessas manifestações culturais, sociais, a entrevista, ela é baseada em exercícios americanos, né? Então, se vocês pararem para pensar, quais são as principais empresas de consultorias de recursos humanos? Não são brasileiras, né? A gente está falando aqui não estou fazendo marketing de nenhuma empresa, mas nós estamos falando de uma Michael Page, né? Ou página do Michel, né? O pessoal fala, né? Nós estamos falando de uma Mercer, nós estamos falando de uma Robert Half. Então, são empresas, né, estrangeiras, americanas a maioria, ou inglesas, né, que realmente trazem também uma cultura na entrevista. Então, a entrevista, o currículo já mudou e a entrevista também está mudando, né? Eu vou dar outro exemplo. O Brasil tem o costume, né? Nós brasileiros temos o costume de perguntar coisas pessoais, né? Você é casado? Você tem filhos? Onde você mora? Você curte sertanejo? Você torce para o Corinthians? Então, esse é um costume muito brasileiro, que isso está caindo também em desuso. Por quê? Porque a entrevista lá fora, ela não existe mais isso. Você não tem mais nenhuma pergunta do cunho pessoal, né? Porque isso pode gerar realmente você ter o preconceito, né? De não contratar a pessoa porque a pessoa é casada, porque a pessoa mora longe, porque a pessoa torce para o Corinthians, entendeu? Então, as perguntas são relacionadas a uma cultura americana, por exemplo, né? Então, o inglês, ele é importante do ponto de vista de seguros também, né? Por que o inglês no mundo de seguro? Porque justamente vários jargões
E vários produtos vêm principalmente dos Estados Unidos, vêm principalmente da Inglaterra, né? E nós temos clientes, né, que não falam português, né? Nós temos clientes multinacionais que sempre vão perguntar about insurance, né? Então, nós precisamos estar preparados para poder responder para os nossos clientes sobre o seguro, sobre o insurance, né? Então, outra novidade que veio para o Brasil, que isso já é praticado muito lá fora, o seguro pay-per-use, né? O seguro de automóvel nosso. Então, o antigo era aquele seguro de 1 ano, hoje não, é de acordo com o que você usa. Então, se você está usando o carro uma vez por mês, você vai pagar uma vez só por mês pelo seguro. Então, é o pay-per-use, né? One Stop Shop, né? Você vai comprar vários produtos seguros de uma só vez. Então, é bem interessante, né? Essa questão realmente do preparo da língua inglesa realmente para o mercado de seguros, tá? Então, o que eu posso deixar aqui como um ponto de reflexão é que quando você vai procurar um emprego, não precisa ser somente no mercado de seguros, né? Você tem aqueles que procuram uma vaga, né? Você vai estar em empresa e fala assim, olha, tem uma vaga aí para mim? Né? Não tem nenhuma vaga. Então tá bom. Ou então você vai ser aquela pessoa com aquele perfil que você vai chegar na empresa já preparado, qualificado, né? E falar, por exemplo, no mercado de seguros, olha, ESE Seguros, eu vim aqui, assim como o Robert De Niro fez, né? Eu vim aqui porque eu tenho uma qualificação, eu vejo que a sua empresa precisa ter um upgrade, tá? Um seguro de automóvel, por exemplo, né? E eu vejo aqui que os números de vocês são diferentes e eu sou qualificado para realmente colocar o ESE Seguros no outro patamar, né? Olha só, você mudou, né? Isso tem acontecido bastante com esse mercado. A gente não tem vaga, mas de repente aparece. Por quê? Porque o candidato é um candidato fortemente qualificado e pronto para mudar, né, o que a gente tem de forecast, o que a gente tem de budget, né, o que a gente tem de orçamento, né, para o ano. Então, imagina, eu tenho headcount, 10 pessoas para fazer 1 milhão de receita. E se de repente você quer a 11ª pessoa a chegar aqui e falar assim, não, eu não quero contribuir com esse 1 milhão, porque as 10 pessoas já fazem 1 milhão, mas eu, com a minha qualificação, posso colocar mais 1 milhão na sua empresa de receita. Então, nós temos 2 milhões com 11 pessoas, sabendo que uma pessoa só vai contribuir com esse 1 milhão. Então, a vaga aparece, né? Ela não existe, mas ela aparece por quê? Porque você que foi buscar essa oportunidade, assim como o Robert De Niro, né? Poxa, tenho 70 anos, eu não vou procurar vaga, eu vou falar a minha importância, o porquê que eu tenho que estar lá naquela empresa como interno, né? Então, essa o ponto de reflexão, sabe? O que eu gostaria de passar para vocês, né? Enquanto uns olham o copo meio vazio, outros olham o copo meio cheio, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Então, quem que você quer ser, tá? Então, esse o que eu posso transmitir para vocês e fico super à disposição, né? Acho que o tempo está um pouco estourado, mas eu corri aqui um pouquinho para realmente poder deixar vocês à disposição para perguntas, para questions, né? E fico à disposição para as respostas. Eu tenho uma pergunta. Fala. Edson, na sua carreira profissional, você começou com 14 anos, não foi isso que você comentou? Você começou como office boy. Como office boy. E hoje, depois de quantos anos? 20? 30 e algum. Como é que você observa assim, esse panorama de entrega de currículo? O que mudou? Mudou. Ainda a gente precisa entregar um currículo, como foi naquela cena do Roberto Justus, a galera entregando o currículo na mão, né? Sendo que hoje a gente tem os headhunters, a gente tem os sites que as empresas disponibilizam para você mandar o currículo diretamente por lá, né? Como é que está isso hoje? Você que tem entrevistado estagiários, até pessoas para colocar dentro da startup, ainda tem isso de entregar o currículo? Perfeito, Adriana. Depende da posição, né? Depende do candidato, né?
as empresas hoje elas estão abertas a receber os currículos de todas as formas, currículos digitais, né? Currículos por vídeo, já recebemos currículos por vídeo, a pessoa realmente se colocar, se apresentar por um vídeo e mandar aqui para a seguradora, muito interessante, diferente. E recebemos também as informações de candidatos por headhunters, também isso é muito comum, tá? Então, às vezes, o candidato não chega até a gente, mas ele coloca na mão de um headhunter, e esse headhunter pesquisa as empresas, né, que estão direcionadas justamente à formação do candidato ou aquilo que o candidato quer. Às vezes o candidato ele é formado em direito ou ele está se formando em direito, mas ele não quer atuar em banca, ele não quer advogar, ele não quer realmente trabalhar na área de direito. Ele quer trabalhar numa área administrativa, por exemplo, né? Então esse candidato vai direcionar para uma área administrativa e o headhunter realmente vai fazer essa pesquisa, né? Então recebemos de todas as formas, né? Mas também recebemos alguns currículos muito parecidos com o do filme que você passou, né? E essa é a nossa realidade. Recebemos, sim, currículo amassado, currículo com uma série de problemas, principalmente de língua portuguesa, né? Os headhunters são, né, os consultores de recursos humanos, né? Macato, né, que é muito conhecida, né, por exemplo, também, né? São agências de emprego, né, que procuram para você o emprego de acordo com o seu perfil, de acordo com aquilo que você quer, né? Então tem as empresas multinacionais, como a Michael Page, como a Robert Half, como eu falei, né, a Mercer, né, e tem as empresas nacionais, mas com uma ligação multinacional, que é uma Macato da vida, né? Uma Page Personal. Então, são empresas realmente especializadas para buscar realmente o emprego de acordo com o seu perfil ou o emprego que é o perfil que você quer, tá? E o LinkedIn também é uma ferramenta de apresentação? Você pode comentar alguma coisa a respeito? LinkedIn é excelente, né? O LinkedIn só não pode ser usado como meio de comunicação pessoal, né? Para isso você tem outras redes sociais para você usar, né? Coisas pessoais, por exemplo, você não vai colocar no LinkedIn estou comendo uma pizza, né? Como muita gente coloca nas outras redes sociais, né? O LinkedIn é especificamente por meio corporativo, para business, né? Para busca de empregos, para se candidatar, para verificar vagas. Nós, da ES Seguros, nós colocamos vagas também lá no LinkedIn. Então, se vocês acessarem, vocês vão verificar na página da ESE que nós temos aqui vagas para a área contábil, para a área de recursos humanos, né? Então, não somente a ESE, mas várias outras empresas colocam lá as vagas que possuem, né? E vocês podem sempre clicar de acordo com a área de atuação que vocês querem ter, né? E aí se candidatar pelo próprio LinkedIn, tá? Boa noite, Edson. Tudo bem? Boa noite, Vitor. Tudo bem? Eu gostaria de tirar uma dúvida. No caso do pessoal da engenharia mecânica, numa seguradora, quais seriam os cargos e funções que ele exerceria? Que é algo interessante para mim também. Sim. Tive já algum contato. Perfeito. Nós chamamos de underwriting, tá? O underwriter, ou seja, em português o subscritor, tá vendo? Esse é outro jargão em inglês que não existe no português, né? O mais próximo é subscritor. O subscritor de risco, que é o engenheiro mecânico, o engenheiro civil, o engenheiro químico, ele vai fazer a análise dos projetos, né? A gente tem vários projetos de termoelétrica, por exemplo, de pequenas centrais hidrelétricas, das PCHs. Nós temos projetos que necessitamos realmente de engenheiros mecânicos, mecatrônicos, civis, para fazer essa análise de risco, tá? Para você ter ideia, tem muitos projetos que a gente recebe, por isso que eu falo que sem o mercado de seguros não existe economia. Então, existem muitos projetos de energia, por exemplo, que nós, no mercado de seguros, modificamos. Né? Modificamos porque a gente viu que naquele solo não era possível realmente seguir com o projeto de pequena central hidrelétrica. Então, pedimos para que a empresa de engenharia fizesse a mudança do local para poder realmente entregar o projeto de acordo com aquilo que estava no cronograma físico e financeiro. Tá? Então, isso é muito importante, e o engenheiro é de suma importância para poder fazer essa análise, essa subscrição do risco.
né, e poder ajudar a contribuir com essa questão social, né, de mudar realmente, de mitigar o risco, né? Então, tirando esse lado do engenharia, colocando em outras áreas, não sei se vocês sabem, mas antigamente, quando os supermercados passaram a colocar aqueles tabuleiros no chão, principalmente no corredor das gôndolas de arroz, foi justamente o mercado de seguros que fez isso. Por quê? Porque naquele corredor, quando não tinha aqueles tabuleiros, né, os chamados tapetes de plástico, muitos idosos, muitas pessoas escorregavam por conta dos grãozinhos de arroz que saem do saco, né? Então, o mercado de seguros tem essa contribuição, não é simplesmente emitir um papel chamado apólice de seguro e pagar na hora do sinistro a indenização, né? Nós temos, sim, o poder e a possibilidade realmente de transformar para evitar que aconteça o sinistro, né? Os danos da natureza não tem como evitar, né? Vendaval, alagamento, mas os demais danos, como de engenharia, nós temos a possibilidade realmente de modificar, né? E proteger e ter realmente esse papel social de se acontecer algum sinistro, a gente poder indenizar e a economia seguir em frente, tá? Realmente é interessante. A empresa que eu trabalho, ela está armazenando muito material e tem muita parte de combate a incêndio. A nossa seguradora está dando emprego para a gente, porque planejamento de infraestrutura vem mais demanda, realmente impulsiona, né? É legal, é um trabalho bem social também, né? Legal, exatamente, exatamente. Então, por exemplo, essa parte de armazenagem, Vitor, é muito importante porque o engenheiro vai poder ir em loco e realmente poder verificar se precisa ter alguma melhoria, alguma recomendação a ser feita naquela empresa, naquele local de armazenagem. Por exemplo, precisa ter sprinkler aqui, precisa ter o sistema de proteção por meio de hidrantes, precisa ter o detector de fumaça. Então, nós somos as pessoas habilitadas para isso, tá? Muitas vezes a empresa não tem condição de enxergar que esse tipo de risco pode existir. Então, nós vamos até lá e falamos, olha, coloca isso para que evite um incêndio, por exemplo, né? Então, esse é o nosso papel, tá? Não só no engenheiro, mas, né, colocando também, puxando a sardinha de advogado, que eu vi que tinha uma pessoa de direito, né, a continuidade, porque o projeto trata-se o quê? De contrato entre as partes, né? Um contratante, um dono da obra está contratando uma empresa de engenharia. Então, o advogado ele vai ter essa possibilidade no seguro de analisar, né, quais são as questões contratuais e fazer um seguro-garantia, por exemplo, né? Na hora de um processo judicial, o advogado vai poder fazer análise do seguro-garantia judicial, né? Então, por isso que o advogado é muito importante aqui no mercado de seguros também, tá? Muito bom, obrigado. Imagina. Eu tô achando que o Edson veio buscar candidatos aqui nessa palestra. Por que não, né? Eu estou sentindo isso, que ele quer angariar, que ele quer pegar pessoas. Boa noite. Então, a dúvida que eu tenho é que, tipo assim, no caso contrário, em vez de um candidato chegar a uma empresa para mostrar o seu serviço, mostrar as suas qualidades, como faria para uma empresa mostrar para o cliente as suas qualidades, o que ela pode fazer pelo cliente? Exato. Isso é o nosso dia a dia, tá, Caio? A gente realmente tem divulgado amplamente, né, as soluções, porque tem muitos seguros que o mercado nem sonha que existe, e o mercado necessita realmente de coberturas. Eu vou dar um exemplo muito recente. Vocês sabiam que existe seguro para cobrir ataques cibernéticos? Né? Ou seja, se um hacker, um cracker, um phisher, esses piratas de internet entrar no celular de vocês, entrar no computador de vocês e realmente extrair dados importantes, ou então enviar um vírus malicioso, né? Aquilo que a gente chama de malicious code, né? Ele envia via e-mail, você abre sem querer, né? Um cavalo de Troia, por exemplo, e de repente danifica o seu sistema, né? Ou você perde informações importantes, ou então ele pega as suas informações, seus nudes, né? E faz uma extorsão, né? Ele sequestra dados e fala assim, olha, Caio, eu sou um hacker e para eu te dar essas informações de volta, sua senha de volta, seu celular de volta, você vai ter que me pagar 300 bitcoins, né? Existe seguro para isso, né? Então, é uma questão realmente da responsabilidade da seguradora, do mercado de seguros, divulgar amplamente para os clientes que existe proteção para tudo,
né? E aí o cliente interessado fala, poxa vida, isso aqui eu preciso ter para proteger a minha empresa, para proteger as pessoas, para proteger as coisas. Então, a gente vai até o cliente, explica quais são as coberturas, o que ele necessita ter ou fazer para que ele obtenha realmente uma cobertura pelo meio de seguros. Tá? O Fábio também tem alguma pergunta? Certo, valeu. Oi, boa noite. Boa noite, Fábio. Meu nome é Fábio, eu faço letras, né? No segundo semestre de letras na São Judas, né? Faculdade de São Judas. E, assim, eu pensei em trabalhar, por exemplo, numa empresa de comunicação, uma empresa de escrita, né? E eu gostaria de saber se isso teria algo a ver também com jornalismo, sabe? Que eu poderia trabalhar em algo relacionado a jornalismo, me formando em letras. Completamente, né? A comunicação é de suma importância para o mercado de seguros, principalmente naquilo que a gente chama de crisis management, né? Então, Fábio, você vai ouvir muito sobre isso, o gerenciamento de crise, né? Quando existe uma crise, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, não sei se é do tempo de vocês, houve um acidente forte durante a construção de um túnel para o metrô, que hoje é o metrô de Pinheiros, né? Que houve um buraco, né? Por conta realmente de um problema durante a execução do projeto, né? Isso acabou engolindo, né, automóveis, pessoas, os prédios que estavam em volta ali, não sei quem conhece ali aquela parte de Pinheiros, perto do metrô, os condomínios, os prédios residenciais tiveram que sair as pessoas para ir para um outro local, né? Então isso gera uma comoção, né? E rapidamente você precisa, né, gerenciar essa crise. E quem gerencia essa crise é absolutamente a área de comunicação. Então, uma empresa de comunicação, pessoas formadas em comunicação, pessoas de letras, né, que vão poder realmente dar uma resposta em nome da empresa, uma resposta para a população, uma resposta para que não se piore a situação, né, que pode agravar muito e isso vai interferir no seguro, né? Então, um problema como esse de comoção pode realmente afetar negativamente o mercado de seguros, negativamente no sentido de prejuízos. Os prejuízos podem ser muito maiores do que realmente a gente estancar naquele momento em que a gente vai fazer a comunicação por meio do gerenciamento da crise. Tá? Muito obrigado, viu? Boa noite. Imagina, boa noite. Acho que complementando a resposta do Edson em relação ao pessoal que faz letras, né? Qual que é a habilidade que a gente mais desenvolve no curso, não é? É a linguagem. Então, acho que esse é o momento, né? Esse é o momento de você mostrar, dentro de qualquer área que você quiser se candidatar, que o seu forte, a sua habilidade é a língua portuguesa, língua inglesa, na escrita, na comunicação, na escuta, e o que mais você pode agregar a essa habilidade que é extremamente importante, né? É como o Edson falou, como é que eu consigo imaginar um estudante de letras trabalhando numa área de comunicação? Certo? Ele tem que escrever sobre o gerenciamento dessa crise, ele tem que fazer análise desses fatos e fazer a comunicação de uma maneira que as pessoas possam entender, né, o que está sendo informado. Uma vírgula errada pode causar um prejuízo enorme para uma empresa, por exemplo, ou danos até para as pessoas que estão ou que foram envolvidas naquele acidente. Então, há de se ter assim, muita habilidade dentro daquilo que a gente se especializa realmente. Exatamente. Ou seja, acho que hoje, como volto a falar diferentemente da formação de ciências atuariais, hoje qualquer formação, né, tem que ser a formação que você realmente gosta, né? Na minha época era a formação para você, né, dizer que tem uma faculdade. Hoje não, né? Hoje tem que ser a formação daquilo que você realmente sente, habilidade, que você gosta, né? E hoje tem diversos cursos aí. Numa época atrás, né, na minha época de formação, não tinha tantos como tem hoje. Hoje você tem design, hoje você tem nanotecnologia, né, uma coisa também que está muito em voga, né?
Quem não conhece, existe ciência, existe faculdade de seguros também, né? Pós-graduação em seguros, mestrado em seguros, culinária, né? Então, existem diversas formações acadêmicas aí, né? Realmente para fazer o sentido daquilo que eu chamei de transformação, né? De manifestação das questões aí culturais, sociais e tudo mais, né? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Porque acho que o nosso tempo já deu, né? 19h31 agora. Não? Acho que não, Edson. Então, eu queria agradecer, em nome da Universidade São Judas Tadeu, a sua disponibilidade. Eu sei que você ainda está no seu local de trabalho, né? Então, agradeço, porque você saiu da sua rotina para atender o nosso convite, né? Então, muito obrigada. Espero que a gente possa convidá-lo futuramente para falar mais sobre o mercado, habilidades, enfim, no que a gente puder realmente colaborar para os alunos, principalmente quem está no começo de carreira. Eu acho que é importante, né, trocar essas informações, essas figurinhas. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu fico à disposição de todos vocês, tá bom? Qualquer coisa me acione pelo LinkedIn também, né? Vou adorar receber o currículo de vocês. Quem deseja trabalhar no mercado de seguros, né? Podem mandar pelo LinkedIn lá para mim, tá bom? Obrigada, Edson. Muito obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês quiserem algum material, alguma dica, pode entrar em contato comigo. Eu fico no Learning Center. Enfim, entre em contato com a galera aí que combinou essa palestra em conjunto. Foi um prazer. Pena que não deu para falar tudo que eu gostaria de transmitir para vocês, mas oportunidades acredito que não faltarão. Tá bom? Agradeço muito a oportunidade e é nóis. Adri e Edson, nós do Engenheirando também super agradecemos vocês. Foi uma palestra incrível. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que em breve podemos fazer mais coisas juntos, né? Porque foi muito bacana. E a gente super agradece. Muito obrigada mesmo. Obrigado.